prática nós temos dois geradores, como sempre, como referência, dois geradores. Na aula anterior também tivemos dois geradores, ou seja, vocês têm muito trabalho para fazer, viu? Então, um desses aqui, o primeiro gerador, vamos realizar a tarefa utilizando exatamente a teoria que a gente acabou de desenvolver, e a outra vocês estudam em casa, tá bom? Sucesso aí, gente. Então, vamos lá. Então, observa que a gente tem uma função f de x y igual a x vezes y, e a curva C de equação, como a gente viu lá na teoria, de equação 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Observem que essa equação é exatamente da curva denominada elipse. Por que elipse? Observa que aqui nós podemos multiplicar essa equação toda por 1 sobre 4 e vamos ter aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é exatamente a equação de uma elipse. Ok, então, a descrição na língua materna é exatamente para a gente externar esse conceito, porque aqui não diz, simplesmente fornece a equação e a partir dessa equação a gente determina, descrever na língua materna. Determinar os extremos da função, depois decidir sobre os extremos e representar no registro gráfico. Então, na tarefa, para a gente realizar a primeira, então a gente tem que afirmar que o x ao quadrado, como já estava fazendo esse tratamento algébrico, ou seja, a gente multiplica tanto o primeiro quanto o segundo membro por 1 sobre 4, a gente tem essa representação, essa equação, que é exatamente a equação da curva denominada elipsoide. Ok? Então, descrever na língua materna e falar sobre o objeto. Tudo bem? Ó, observe que essa curva vai interceptar o eixo y no 0, menos 2 e 0, 2, assim como o eixo x nos pontos de coordenadas menos 1 e 1. Ok? Então, esses interceptos também auxiliam na análise da situação, na descrição, para vocês verem realmente então que o eixo maior e o eixo menor sobre os eixos coordenados. A segunda é determinar os extremos. Bom, então a gente vai aplicar o multiplicador de Lagrange, né? Utilizando o multiplicador de Lagrange, e a gente vai então no plano, né? Então temos o sistema o modelo teórico aqui, os multiplicadores de Lagrange. O que a gente tem que voltar aqui e calcular a derivada parcial da f em relação a x e derivada parcial da f em relação a y. Depois, essa equação a gente denomina como g de xy, vamos escrever g de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 menos 1 igual a 0, que nos dá exatamente como a gente viu lá na teoria. Ok? Então, deixa eu te explicando aqui, essa equação. E devemos em seguida, então, calcular as derivadas parciais. A gente calcula a derivada parcial de g e de f, tá? Ao calcular a derivada parcial de g, a gente consegue ver que a derivada parcial aqui de g de x, observa aqui nós temos 4 vezes 2x, e no segundo, em relação a y, vamos ter exatamente o 2y aqui, ó, 2y, beleza? Aqui, então podemos olhar por aqui, porque aqui é exatamente o g que nós temos, tudo bem? Muito bem, no caso de f, a derivada parcial da f em relação a x e y, aqui, a derivada parcial da f em relação a x e y, e a derivada parcial da f em relação a y e x, né? Simplesmente essa representação. Bom, a partir disso, então, a gente vai utilizando o modelo teórico, esse modelo teórico, e a gente reescreve o sistema. Com essa reescrita da representação do sistema, a gente vai realizar resolver esse sistema. E para resolver o sistema, aqui observe que nós temos
o y, podemos substituir o y na segunda equação. Quando substituirmos, a gente tem exatamente essa representação. Ok, pessoal? Bom, e nessa substituição, a gente consegue ver que o x, então, é 16. X menos 16 vezes x. Estamos substituindo essa expressão aqui. A substituição dessa expressão, nós temos esse resultado. Beleza? Em seguida, a gente vem para a terceira equação, tá? Substituindo o último primeira equação, a gente vai obter a y igual a mais ou menos x. Tudo bem? Então, é um tratamento, uma manipulação das equações de tal forma que a gente... Manipulação não, né? É tratamento algébrico. O que é manipular? É aplicar as propriedades necessárias para a gente alcançar esse resultado. Beleza? Então, essa era a tomada do caso anterior. Gente, aqui nós estamos resolvendo só o sistema para determinar o valor de x e de y. Então, vocês podem estar acompanhando aí. Então, a gente obtém, chegando aqui, nós temos então que y igual a mais ou menos x. Dessa aqui, y igual a mais ou menos x na terceira equação. E essa aí vai substituir aqui na terceira equação. Quando vai substituir na terceira equação, nós vamos ter uma equação que depende só de x. Tudo bem? Porque no lugar de y estamos substituindo mais ou menos 2x. Bom, aí a gente vai ter essa equação. E dessa equação, que é equivalente a essa, 4x ao quadrado, ou 4 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes y ao quadrado, menos 4, é equivalente a essa. E aqui a gente multiplica o primeiro membro e o segundo por 1 sobre 8. Fazendo isso, vamos ficar com 1x ao quadrado igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. É 1 sobre 2. E depois a gente extrai a raiz quadrada de cada membro e temos que o x vale mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Ok? Pronto. E aí, a gente conhecendo o valor de x, a gente substitui nessa equação e encontra os valores de y. Encontra também dois valores para y. Aqui, ó, y igual a mais ou menos a raiz de 2. Beleza? Bom, e aí, a gente vai, como a gente viu lá na teoria, a gente vai desconsiderar ou desprezando as variáveis, os multiplicadores de Lagrange, que são os lambdas, o valor de lambda que a gente encontrou. A gente começa a deformar os pares, né? Para x, o x raiz de 2 sobre 2, fixando raiz de 2 sobre 2, a gente fixa também o y, ou depois nós temos o raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2, né? Fixa 1 e utiliza os dois resultados aqui. E depois vamos utilizar o negativo lá para raiz de 2 sobre menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2. Bom, além disso, nós temos essa solução também. Então, observa que no sistema a gente consegue obter esses pares ordenados. E respondendo já, então, essa segunda tarefa, onde temos os pares que satisfazem o sistema de equação. Bom, de seguida, para realizar a terceira tarefa, que requer para a gente decidir sobre esses extremos, então a gente vai montar uma tabela trazendo todos esses pares ordenados. E esses pares ordenados vai analisar e substituir lá na função, a função f de x igual a x, a xy. Vamos substituindo os pares na função. Substituir o par significa dizer calcular o valor funcional. E quando a gente calcula o valor funcional em cada um desses pares ordenados, encontramos para o par 0, 2,
o par 0,2, nós temos, substituindo, vamos ter claro que 0, porque o x é 0, o y é 12, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes menos 2 é 0, também para ser par. E aqui o valor funcional é 1, o valor funcional nesse par é menos 1, e de tem também que se repete menos 1, exatamente nos interceptos. Ok, pessoal? E aí, vamos decidir então, observa aqui, observando, analisando esta tabela, a gente consegue ver que a função f tem valor máximo 1 nesse par, assim como nesse outro par. Então, esses pares aqui expressam o máximo, e no outro par nós temos menos 1 e menos 1. Também repete o menos 1 no segundo par, então, e aqui temos o mínimo, né? Você está lá, o máximo e mínimo de função ocorre exatamente nesse par, no par, e esse par aqui, o ponto correspondente a essa dupla, assim como essa, ok? Muito bem, então, analisar cada ponto nos permite decidir sobre os extremos, o ponto de máximo e de mínimo. Esse é o papel do multiplicador de Lagrange. E aí, o que a gente faz? Nós podemos representar a função lá, juntamente com a curva C, no registro gráfico. Vocês podem utilizar esse link e ver e visualizar o gráfico da função juntamente com a curva C. Eu até vou fazer com que vocês, a partir desse link, terem acesso a esse resultado. Beleza, pessoal? Então, o multiplicador de Lagrange é uma técnica muito eficiente para a gente determinar os termos de funções. Espero que vocês, a partir disso, você repita. Quando estiverem assistindo o vídeo, você pode parar. Se não entender, pode parar. Pausa o vídeo e analisa cada resolução que eu fiz por vocês e ter uma... Para não ter dúvida. Inclusive, quando for retomar as soluções, o outro gerador, que está aqui não está resolvido, mas está proposto para vocês, e ver como que a teoria auxilia fortemente para tratar esse tipo de tarefa para determinar o ponto de máximo e de mínimo. Ok, pessoal? Sucesso para vocês, bons estudos, até a próxima.